Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Eu não tô tão bem não, porque o assunto de hoje é sério. Nós vamos falar de uma polêmica que é bem delicada, que pode mudar completamente o futuro de Legacy. Já tem um bom tempo que tá rolando uma certa polêmica com o ator Matthew Davis, que interpreta o personagem Alaric no universo de The Vampire Diaries, e atualmente ele é um dos personagens principais de Legacy. E assim, gente, cada hora sai uma coisa diferente, cada hora sai um exposed diferente, então enquanto eu estou gravando esse vídeo pode sair alguma coisa nova, mas no vídeo de hoje eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês tudo o que está acontecendo, para vocês que estão aí por fora desse rolê todo. Se você quer se aprofundar ainda mais aí nos assuntos, eu quero pedir que você me siga nas redes sociais e também tem uma thread no perfil @LegacyBra, que eu amo demais, em que eles explicam ali mais ou menos tudo o que estava acontecendo, então eu também vou deixar aqui na descrição para vocês seguirem eles e também ver aí todo esse exposed. Então senta aí na sua cadeirinha e se prepara que hoje é dia de treta. Bora! Preciso começar esse vídeo deixando uma coisa muito, mas muito clara. Eu amo o Alaric, o personagem, gente, mais uma vez, o personagem. Confesso que às vezes é bem ruim você estar por dentro dos bastidores da sua série preferida, porque em muitas vezes já aconteceu muito isso comigo, aquele seu personagem do coração, aquele personagem que você ama, ele é interpretado por uma pessoa que não é tão legal assim quanto o personagem. E é exatamente este o caso do Matthew Davis. O Alaric, ele sempre foi um personagem muito importante para a história desse universo. Se você assiste apenas Legacy e não acompanhou a sua trajetória em The Vampire Diaries, onde ele estava desde a primeiríssima temporada, certamente você não deve ter esse apego ao personagem que eu tenho, por exemplo. O Alaric, ele entrou sendo um caçador de vampiros e aí ele acabou fazendo amizade com todo mundo. Aí eu lembro quando ele morreu em The Vampire Diaries, o quanto eu sofri, a despedida dele com o Jeremy, a despedida dele com a Helena, toda a amizade incrível dele com o Damon, ele vendo ali a noiva dele morrendo no altar, todo o sofrimento que teve depois disso, ele cuidando da Helena e do Jeremy como se fossem filhos dele, também ele sendo pai, né, das gêmeas Saltzman. Nós também temos em Legacy toda a conexão e todo o amor que ele tem pela Hope, pelas filhas, enfim. São tantas e tantas e tantas coisas que eu definitivamente não consigo odiar o personagem. É uma história, é um personagem que eu acompanho há muitos e muitos e muitos anos, porque o rolê vai muito, muito, muito antes de Legacy. Porém, amigos, na vida real, o Matt Davis com certeza é o tipo de pessoa que o próprio Alaric não ia gostar nem um pouco. E apesar das tretas terem começado um pouquinho mais forte esse ano, saiba que isso não é de hoje. O ator constantemente ele fala muitas e muitas coisas bem polêmicas. Por exemplo, lá em 2012, quando The Vampire Diaries estava na sua terceira temporada, ele deu uma entrevista para o TV Guide que deu o que falar. Ele falou mais sobre o relacionamento dele com a Helena, que foi uma coisa bem... Só de lembrar me dá uma certa raivinha, sabe? Ele falou o seguinte: há muita tensão sexual entre o Alaric e a Helena, você não pode negar, eu posso sim. Estou surpreso que ele ainda não tenha se metido na cama dela. Ou seja, ele apoiava o relacionamento, ele queria que o Alaric e a Helena transassem.
Alguns defendem essa fala até hoje, falando que era apenas uma brincadeira, porque ele realmente é muito brincalhão e tudo mais, mas gente, isso é lá brincadeira que se faça. Vale lembrar que além de ser o professor deles, o Alaric também teve um relacionamento com a tia Jenna, fazendo ele se aproximar cada vez mais tanto da Helena quanto do Jeremy, e ele era como uma figura paterna para os dois, ele era um segundo pai para Helena, ou seja, só cogitar o fato do Alaric e da Helena terem um relacionamento e transarem é simplesmente ridículo. Mas então vamos para as tretas mais recentes. Isso que eu falei rolou lá em 2012, então vamos pular para 2020. Quando começou o negócio da pandemia, da quarentena e tudo mais, muitas pessoas começaram a destilar ódio na internet, começou a colocar todo o seu preconceito para fora, principalmente com os asiáticos. E uma dessas pessoas foi o Matt Davis. Ele começou a tweetar um monte de coisa, começou a retweetar um monte de coisa, começou a curtir um monte de coisa. Inclusive, no perfil do seu Twitter, ele colocou várias capas falando sobre boicotar a China e tudo mais. E para quem não sabe, a atriz maravilhosa Kaylee Bryant, que interpreta a Josie em Legacy, ela tem origem japonesa. E aí, com isso, ela também fez alguns tweets falando o seguinte: minha mãe é branca e o meu pai é asiático. A minha mãe, nós presumimos, pegou o Covid-19 no início deste ano. Felizmente, ela se recuperou totalmente e meu pai está e tem estado completamente saudável. Ao contrário de alguns humanos, este vírus não é racista. Por favor, seja gentil e não presuma que este é um vírus chinês. Ou seja, a atriz basicamente pediu respeito, mas isso não adiantou porque o ator Matt Davis, que faz o seu pai na série, ele continuou postando vários tweets bem xenofóbicos. Os fãs, obviamente, se deparando com o tweet da Kaylee e com as coisas que ele estava postando, eles começaram a xingar o ator, começaram a pedir respeito para ele respeitar a Kaylee, para ele parar com isso, mas vocês acham que adiantou? Não, não adiantou de absolutamente nada, porque com o Matt Davis, gente, nunca adiantou falar absolutamente nada. Não é a primeira vez que ele debocha de fãs de The Vampire Diaries no seu Twitter, na verdade ele faz isso há muitos anos. E foi exatamente isso que ele fez. Ele começou a ironizar a situação e começou a jogar um monte de indiretinha para os fãs de Legacy, de The Vampire Diaries, para Kaylee, para todo mundo. E como se isso não bastasse, ele começou a bloquear todo mundo. Tinha a foto de Legacy ali no perfil, ele bloqueava. Inclusive os meus amigos do Legacy Bra também estão bloqueados. Eu lembro que nessa época, se eu não me engano, ele até privou o Twitter dele, mas eu conseguia ver as coisas porque na época eu ainda seguia justamente para ver as fofocas, né? Hoje em dia eu não sigo mais, começou a acontecer isso, eu vi tudo que tinha que ver e aí eu deixei de seguir, mas atualmente o perfil dele já está aberto novamente. Depois de tudo isso, gente, dá até uma dosinha. A nossa Kaylee, ela postou uma foto com seus avós dizendo que estava com muitas saudades deles, mas que estava feliz que eles estavam saudáveis. E aí vocês me perguntam o que aconteceu depois disso. Pois bem, o Matt Davis, ele começou a receber um follow de todo o elenco praticamente de Legacy. A Kaylee, obviamente, deixou de seguir ele, assim como a Jenny, que faz a Lizzie, que também é filha dele, assim como a Danielle Rose Russell, que interpreta a Hope, assim como a Lulu, que faz a Penelope, ou seja, a galera não estava gostando de absolutamente nada dessa situação e não quis saber não, parou de seguir mesmo. Dimitri. Eu fiz aquela pesquisa básica antes de gravar esse vídeo e eu notei, não sei se eu estou errada, tá? Eu posso ter olhado errado, mas pelo que eu notei, as únicas pessoas do elenco de Legacy que ainda segue o ator é a própria Julie Plec e também o ator Quincy, que interpreta o MD. Mas as outras pessoas, não sei se eu olhei errado, mas eu não vi ninguém seguindo ele, não.
Pra vocês terem noção, eu olhei até o ator que interpreta o Clark, ele não segue o Matt Davis. E então, depois de toda essa situação bem desagradável, os fãs de Legacy resolveram se juntar para criar uma petição pedindo a saída do ator da série. Aliás, muitos estavam pedindo, na verdade, para substituírem o Alaric pela Caroline. Então, gente do céu, o Twitter da Julie Plec ficou uma loucura, porque tava todo mundo pedindo para demitir o Matt Davis e contratar a Candice. Tudo isso, na verdade, aconteceu no comecinho desse ano, então a galera meio que esqueceu o assunto, depois voltava no assunto, depois esquecia de novo, depois lembrava da petição, já tem várias e várias assinaturas, até que recentemente, não tem nem um mês isso, acho que deve ter 1-2 semanas no máximo, começou uma treta aí no Twitter pra todo mundo ver entre o Matt Davis e o ator perfeito, maravilhoso Paul Wesley, que interpreta o Stefan Salvatore. E aí o que aconteceu? Eu te explico, relaxa. O Matt Davis, ele estava comentando no seu Twitter sobre um debate de vice-presidente que estava rolando ali nos Estados Unidos. Até que ele fez um tweet falando que seria muito legal se a moderadora parasse de interromper e deixasse o Mike Pence falar, que é um dos candidatos, acredito eu. Enfim, e então o Paul Wesley não se aguentou e respondeu algo do tipo: também seria legal se ele respondesse a pergunta ao invés de desviar o assunto. E aí pronto, gente, a treta tava formada, não foi nada demais, mas a treta política já estava ali. O Matt Davis, depois dessa resposta, ele ficou, vamos dizer que meio chateado com o Paul Wesley, que teoricamente é o seu amigo aí na vida real, né? E aí ele começou a responder o Paul Wesley em forma de RT, sabe quando você dá RT e comenta em cima e tal? Nossa, eu sou péssima pra falar as coisas do Twitter, né, gente? Mas vocês estão por dentro, você já entende como funciona o rolê do Twitter, né? Enfim, ele claramente fez isso para todo mundo ver. Ao invés dele responder diretamente pro Paul Wesley, ele ficava dando RT, sabe? Então ele retweetou o seguinte: o Paul gosta de votar em criminosos e perdedores, igual ele fez em 2016. A sua opinião no assunto não é muito relevante para mim. O Paul Wesley, obviamente, não deixou barato e respondeu ele dizendo: você está enganado, eu não votei no Trump em 2016. E aí, gente, o Paul Wesley, pelo amor de Deus, este homem, o que tem na cabeça desse homem eu não sei. Ele foi e comentou de novo alguma coisa assim: galera, não liga não, o Alaric tomou muita verbena e ele tá louco. Gente... Desculpa, eu sei que é um negócio sério, mas na hora que o Paul Wesley falou de verbena, na hora que ele fez uma referência a The Vampire Diaries, eu tava morrendo de rir já. Eu falei, meu Deus, ele não tá fazendo isso. O Matt Davis, ele já apagou esses tweets, mas existem prints, né, querido? Então acaba não adiantando tanto assim, a conversa deles se estendeu por bastante tempo mesmo, então eu não vou ler todos os tweets aqui para não ficar muito cansativo, tá bom? Mas se você quer ver a treta completa, eu vou deixar aqui na descrição uma matéria onde eles traduziram aí até mesmo os tweets, então você vai conseguir ver tudo que rolou. E aí, depois dessas tretas com Paul Wesley, os fãs lembraram, né, de tudo que aconteceu com a Kaylee e criaram mais uma petição pedindo a saída do ator da série. Bom, agora que eu já expliquei mais ou menos a treta pra vocês, agora no final do vídeo eu vou falar a minha opinião pessoal sobre tudo isso, ok? Eu honestamente fico muito triste de verdade por tudo isso ter acontecido, por tudo isso estar acontecendo justamente nos bastidores de uma série que eu sou completamente fã, que eu sou muito fiel, que o negócio pode estar ruim e eu sempre vou continuar assistindo e sendo fiel aí ao universo que a Julie Plec criou. E eu fico mais triste ainda pelo personagem Alaric ter que pagar pelos erros do ator,
ator na sua vida pessoal. Já vi alguns comentários de algumas pessoas falando: ah, mas o ator não pode sair da série por conta de posição política, por conta da opinião pessoal dele em determinadas coisas e tudo mais. E eu até concordo, desde que essas opiniões elas não afetem outras pessoas do elenco, que é exatamente isso que aconteceu. A treta é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Cara, você já parou pra pensar como vai ser desconfortável pra Kaylee gravar cara a cara com o Matt Davis depois de tudo isso e tendo que abraçar o Alaric, tendo que ficar ali, ai, meu pai, não sei o que, assim como a Jenny, assim como a Danielle? Deve ser um climão, deve ser muito desconfortável, e eu quero pensar assim no bem-estar das outras pessoas do elenco da série. Então eu acho que o Alaric sair de Legacy é um mal necessário, infelizmente. Mas assim, ao contrário da maioria das pessoas, eu não desejo que o Alaric desapareça como fumaça da noite pro dia, porque eu acho que a gente tem que ter maturidade para saber separar a ficção da realidade. Eu tô falando de um caso em que tem outras pessoas envolvidas, eu tô falando de um caso em que os comentários e as coisas que o ator faz na sua vida real afeta diretamente ao elenco, mas o personagem, o Alaric, coitado, não tem nada a ver com isso. O Alaric, ele é apenas um personagem. O Alaric, ele não é o Matt Davis. O Alaric, ele não tem as mesmas atitudes que o Matt Davis. O ator, ele é apenas o responsável para dar vida ao personagem, para colocar um rosto nesse personagem. Eu acho que as pessoas têm que entender que o Alaric morrer nesse universo não pode ser uma coisa mal feita, não pode ser uma coisa de tipo, puf, morreu. Tem muita coisa envolvida, gente. Tem muitos anos que esse personagem existe. Ele tá desde a primeira temporada de The Vampire Diaries. Não tem como fazer o que algumas pessoas querem que faça, sabe? Tipo, do cara sumir da noite pro dia. Eu entendo a situação, eu entendo que é desconfortável. Porém, a Julie Plec, ela também tem que respeitar a história que ela criou até hoje. O Alaric, na minha opinião, justamente por ele estar em Legacy e tudo mais, eu acho que ele é um dos personagens mais bem desenvolvidos nesta série. Eu queria fazer um vídeo, né, falando sobre a história do Alaric e tudo que Legacy não te contou, mas assim, eu até me desanimei por conta de todas essas tretas, porque eu sei que as pessoas não vão interpretar direito, porque as pessoas, elas acham que eu devo odiar o Alaric por conta do ator, e eu falo isso porque eu recebi DM de várias pessoas falando: ah, agora você não vai mais passar pano pro Alaric, agora o Alaric não sei o que. Gente, eu não tenho nada a ver com isso. Eu continuo gostando do personagem e vou continuar gostando do personagem. E falar pra vocês, viu? Não é a primeira vez que eu pego ranço, né? Eu odeio essa palavra, mas não é a primeira vez que eu sinto uma raivinha aí do ator, e eu amo o personagem. Isso já aconteceu em inúmeras séries, em inúmeros filmes, incluindo em The Vampire Diaries. Eu não quero citar nomes aqui, mas tem personagens que eu amo na série, mas eu amo na série. Mas na vida real, eu descobri coisas e eu vi coisas que eu não gosto do ator, mas eu não vou conseguir odiar o personagem. É um personagem intenso, são personagens que eu gosto. Tem uns 2, 3 atores aí de The Vampire Diaries que eu descobri que eles não são tão bacanas assim, né? Mas, gente, o que a gente pode fazer? Na minha opinião, tem que continuar assinando petição, sim. Tem que continuar com as reclamações, sim. Porém, existe uma coisa chamada paciência. E é exatamente isso que a gente precisa ter neste momento. Paciência. Não adianta você xingar a Julie Plec, não adianta você xingar a CW. Existem coisas muito maiores que envolvem aí a saída de um personagem como o Alaric, por exemplo. Gente, existe contrato, existe, assim, tanta coisa, tem grana envolvida, tem a história de todo um universo de anos, tudo tá envolvido, gente. Não é simplesmente pegar a Candice, colocar no lugar do Matt Davis e tá tudo certo. Quem disse pra vocês que a Candice quer ser uma das personagens principais em Legacy?
Por isso que eu tô falando, existe contrato, existem inúmeras questões. O Alaric sair sem a Caroline aparecer não tem coerência nenhuma com a história. Não vai ter sentido nenhum deixar a Escola Salvatore ali sem um diretor, sem o Alaric e muito menos as gêmeas, sem o pai, sabendo que a mãe tá viva. Imagina, o Alaric vai morrer e a Caroline não vai aparecer? Gente, não dá, entendeu? Então, o Alaric, não pelo ator, mas pelo personagem, ele precisa de uma morte digna, ele precisa de uma saída digna, não pelo ator, mas em respeito à história que a gente acompanhou até hoje. Eu fico me colocando no lugar da Julie Plec, sabe? Eu fico pensando, mano, como que essa mulher vai conseguir fazer isso? Como que ela vai conseguir tirar o Alaric da série da noite pro dia? Se é que isso é possível, eu não sei. Gente, isso é tão sério que, vamos supor, Legacy pode até ser cancelada por conta disso. Não tô falando que Legacy pode ser cancelada porque o Alaric é o principal e tudo mais. Não é isso. Porém, as coisas têm que ser feitas direito, entendeu? A história tem que ser feita direito. O Alaric é um personagem importante para a história de Legacy, você gostando ou não. Tenham paciência, continuem com as petições, continuem reclamando sim, claro, sempre com muito respeito. A partir do momento que você começar a ameaçar a Julie Plec, coisa que eu já vi, você começar a ameaçar as pessoas e xingar os familiares do Matt Davis, por exemplo, que eu também já vi, você perde completamente a razão. Você tá mostrando que você é um babaca assim como o ator, então não façam isso. Peçam as coisas que é do direito da gente como fã sim, mas sempre com muito respeito e tendo essa maturidade para entender que a ficção e a realidade são duas coisas completamente diferentes e algumas coisas levam tempo. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha sido clara, eu espero que vocês tenham entendido a minha posição. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre tudo isso, claro, sempre com muito respeito, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí e aproveita também e clica no sininho para você receber as notificações, porque os vídeos de Legacy vão voltando aí aos pouquinhos, vocês vão reparar aí nos próximos meses, tá bom? Aproveita também e me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá falando com vocês. Não esquece de seguir os meus amigos do Legacy Bra, que eles sempre postam ali as notícias de Legacy bem quentinhas aí pra vocês. Às vezes eu tenho a impressão que eles têm o WhatsApp de toda a produção de Legacy, porque esse povo sabe tudo. E então, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!